você esteja assistindo essa edição de RCN, revisão semanal de notícias. Queremos que você se sinta bem-vindo. Meu nome é Vanessa Mata. E o meu Sônia Fernandes, tudo bom? Vamos começar com a primeira notícia. Em uma rara decisão no meio da noite, 2 juízes federais em Boston, Massachusetts, interromperam temporariamente a ordem executiva do presidente Donald Trump, que bloqueia os imigrantes de 7 nações, a maioria muçulmanas, de entrar nos Estados Unidos. Por volta das 2 da manhã, a juíza Alison Burroughs e a juíza Judith Dean impuseram uma ordem de restrição de 7 dias contra esta ordem que o Trump colocou, abrindo caminho para que os imigrantes dessas 7 nações, que são Irã, Iraque, Iêmen, Somália, Sudão, Líbia e Síria, que eles têm direito de entrar no país, ou seja, na América, com visto, é lógico. A decisão proíbe os funcionários federais de deter ou deportar imigrantes e refugiados com vistos válidos ou cartão verde, ou forçá-los a passar por exames extra de segurança baseada apenas na ordem que o Trump fez. As juízes também instruíram os Customs and Border, que é a alfândega, para notificar as companhias aéreas no exterior que é seguro colocar os imigrantes em voos para os Estados Unidos. Tem sido uma semana muito interessante. As juízas emitiram a decisão em uma ação movida pela ACLU, pela igreja e outros advogados, inicialmente em um nome de 2 professores de universidade de Dartmouth, Massachusetts, ambos do Irã, e detentores do cartão verde, Green Card. Eles foram detidos e interrogados por cerca de 3 horas no aeroporto internacional Logan, aqui em Boston. Os professores Mazdak Puradola, Todkaboni e Argavan Lugalan, desculpa pela minha interpretação, são residentes permanentes dos Estados Unidos que deixaram o país para uma conferência acadêmica, segundo a petição. Eles chegaram em Logan por volta de 5h30 da tarde de sábado, dia 28, e foram detidos exclusivamente pela ordem executiva emitida pelo Trump. Embora os professores foram libertados, os advogados correram para o Tribunal Federal temendo que mais pessoas pudessem ser proibidas de entrar nos próximos dias. Os juízes concordaram, afirmando que os advogados tinham estabelecido uma forte probabilidade de sucesso, de que a ordem de Trump violaria os direitos constitucionais dos imigrantes e disse que os imigrantes são suscetíveis de sofrer danos irreparáveis como resultado dessa ordem. Os advogados de imigração esperam tornar a ordem de restrição permanente. Num comunicado, Trump afirmou que vai libertar a emissão de novas autoridades à entrada dos Estados Unidos ao fim de 90 dias. Ele afirmou ter um tremendo sentimento pelas pessoas envolvidas na horrível crise humanitária da Síria, mas que sua primeira prioridade será sempre proteger e servir nosso país, os Estados Unidos. Como presidente, eu irei encontrar meios de ajudar todos aqueles que estão sofrendo, completou Trump. A Organização das Nações Unidas, ONU, considerou a restrição na entrada de cidadãos de 7 países, da maioria muçulmana nos Estados Unidos, como uma ação mesquinha e ilegal do ponto de vista de direitos humanos, segundo o jornal britânico The Independent. A gente tem que ter mais fé do que medo, né, nesses dias de hoje. O número de famílias brasileiras que se mudaram ilegalmente para os Estados Unidos nos últimos meses, com filhos menores de idade, cresceu bastante. Esse crescimento, isto porque o país não deporta crianças menores de idade, o que garante também a entrada de seus pais e a estada dos seus pais.
A forma mais comum de permanência ilegal de brasileiros no país, ou seja, na América, era como turista. Eles entravam e ficavam aqui, ignorando a validade do visto que se passou, né? Contudo, o número de vistos negados para brasileiros subiu consideravelmente nos últimos anos para vir para a América. Foi de 5,36% em 2015, ano fiscal americano que termina em setembro, para 16,7% em 2016. Só dá aí a vocês uma ideia do quanto que aumentou a negação do visto para brasileiros virem para a América. Pois é, está um pouco tenso aqui realmente para as pessoas, porque realmente tem muitos brasileiros aqui que vieram, ficaram e estão nessa situação. Não sabem eles como é que eles vão agir. Yara Morton, uma advogada especialista em imigração que atua na Flórida, escreveu em sua página do Facebook: alerta, sem querer causar alarde, se você tem opção migratória, busque-a já, pois o efeito Trump começou. 2 ordens executivas assinadas esta semana trarão drásticos efeitos sobre os indocumentados. O programa 287G foi restituído, permitindo que os policiais locais chequem o estado migratório, e haverá imensa expansão de centros de detenção. Há também propostas para mudança no visto do L para executivos, H para profissionais, redução do número de vistos e eliminação, de categorias com base em vínculo familiar. Não perca tempo, as portas começam a se fechar. Desejo a todos paz e sorte. O advogado Danilo Brack, que atua em Massachusetts, também usou sua rede social para orientar e alertar a comunidade. O presidente Trump acabou de lançar a medida executiva de imigração, criação de um muro, prioridade de remoção de criminosos, fim de sistema de liberação dentro do país após breve detenção na entrada ilegal pelo México, criação de novas prioridades de deportações, detenção de indocumentados entrando durante o processo de asilo, aumentando de número de oficiais e prisões na fronteira e investigações de recursos usados no México. Ele está apertando o cerco, escreveu ele. Sem dúvida, essas notícias não só no Facebook, nas redes sociais, mas é só o que a gente escuta nos canais de televisão também. Mas vamos um pouquinho para outro tipo de notícia. A francesa Iris Mittenere foi eleita ontem a Miss Universo de 2016 em um concurso realizado nesse dia, segunda-feira, dia 30. E aconteceu em Manila. Nas Filipinas, na madrugada dessa segunda-feira, como eu já falei, a haitiana Raquel Palissier foi a segunda colocada, seguida pela colombiana Andrea Trovar. A brasileira Raissa Santana ficou em 13º lugar. Miltinere, de 24 anos, que ganhou a Miss Universo de 2016, tem 24 anos de idade, 1,73 m de altura, estudante de odontologia e modelo de Lily. Se tornou a segunda francesa a ganhar esse título, mais de 6 décadas depois de sua compatriota Christina Martel, em 1953. A festa apresentada pelo americano Steve Harvey com a assistência da modelo Ashley Graham aconteceu no Mall of Asia Arena de Passeig de la Manila. Começou com a escolha da 13ª semifinalista de um total de 86 candidatas de todo o mundo. Foi um evento muito lindo. Com certeza. Muitas representantes muito bem vestidas, muito bem representadas. Enfim,
O Duque de Cambridge, William, o príncipe Harry, anunciaram neste sábado, dia 28, que encomendaram uma estátua da princesa Diana, que será colocada no Palácio de Kensington, onde a mãe deles viveu. Diana morreu em 31 de agosto de 97 em um acidente de carro em Paris. Foram 20 anos desde a morte da nossa mãe e chegou a hora de reconhecer seu impacto positivo no Reino Unido e em todo o mundo com uma estátua permanente, disseram os príncipes em um comunicado. Nossa mãe tocou tantas vidas e esperamos que a estátua ajude todos aqueles que visitam o Palácio de Kensington a refletirem sobre sua vida e seu legado, reiteram William e Harry. A rainha disse que apoia a homenagem de seus netos à princesa Diana. O escultor ainda não foi escolhido, mas um porta-voz ouvido pela rede britânica BBC disse que o trabalho começaria em breve. Quando Diana morreu, William tinha 15 anos e seu irmão 12. Que bonito. Ela fez muito para esse mundo, né? Com certeza. Os governantes de 7 países do sul da União Europeia, UE, incluindo França e Grécia, tentaram neste sábado, dia 28, em Lisboa, esboçar uma plataforma comum para relançar o projeto europeu, prejudicado pelo Brexit e a chegada de Donald Trump ao poder. Como ocorreu na cúpula anterior, em setembro, em Atenas, esses países mediterrâneos deveriam buscar uma forma de liberar as travas orçamentárias europeias e favorecer uma divisão mais justa do peso dos refugiados. Diante do avanço do protecionismo, a zona europeia necessita com urgência de reformas para superar a crise econômica, social e legitimada de política que a fragila, que é muitos imigrantes que afeta a economia de toda a Europa, disse na terça-feira o primeiro-ministro português António Costa. Essa cúpula dos países mediterrâneos da União Europeia, que também se reúne em Itália, Espanha, Chipre e Malta. Deve durar a base de 4 horas e terminar com uma declaração comum. O objetivo dessa reunião é entrar em acordo antes da cúpula europeia prevista para o dia 3 de fevereiro em Malta, destinada a pensar sobre o futuro da União Europeia sem o Reino Unido. E em 25 de março, na capital italiana, para comemorar os 60 anos de Tratado da Roma, que deu origem à União Europeia. Tantas mudanças acontecendo. Os agentes de Polícia Federal e do Ministério Público Federal realizam uma operação para cumprir 9 mandatos de prisão preventiva e 4 condições coercitivas na Operação Eficiência, desdobramento do Lava Jato no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, dia 26. Entre os principais alvos com mandatos de prisão expedidos está o empresário Eike Batista, dono do grupo EBX. Segundo o advogado Fernando Martins, que diz representar o empresário, ele está viajando. De acordo com o advogado Martins, Eike vai se entregar à polícia. A PF acionou a Interpol para tentar localizar o empresário que, segundo as primeiras informações, teria embarcado em um voo na terça-feira, dia 24, para Nova York. Está vindo aqui. O empresário é acusado de pagar propina para conseguir facilidades em contratos com o governo, quando o governador era Sérgio Cabral. A PF investiga crimes de lavagem de dinheiro consistente na ocultação no exterior de aproximadamente 100 milhões de dólares, cerca de 340 milhões de reais.
Também são investigados os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, além de organização criminosa. Cerca de 80 agentes da Polícia Federal participam da ação. Crianças e adultos acompanharam a comemoração com um ano de galo nesse sábado em Fall River, na Public Library, na livraria pública em Fall River, que está localizada em North Main Street, que incluiu uma sombra fontache, desempenho contando a história de um antigo chinês conto. Enquanto 2017 é o ano do galo, é também o ano de 4.715, de acordo com o calendário lunar chinês. Houve uma demonstração sobre como desenhar símbolos de boa sorte em roteiro chinês e uma mesa de artesanato onde as crianças fizeram arte scratch e muitas atividades para as crianças. Na sala de crianças também houve exposições de máscaras chinesas, artes de papéis, gravuras e bonecas, como parte dessa celebração que aconteceu na biblioteca do Ano Novo Chinês. Foi um evento maravilhoso. Muito bacana, não? Então, o filme Estrelas Além do Tempo e as séries Stranger Things e Orange is the New Black foram os principais ganhadores da 23ª edição do Prêmio de Sindicato de Atores dos Estados Unidos, SAG Awards, no nome original. São contempladas categorias de cinema e de televisão. A cerimônia aconteceu neste domingo, ontem, dia 29, em Los Angeles, e foi marcada por críticas ao presidente americano, obviamente, Donald Trump, por conta do decreto proibindo as entradas nos países dos imigrantes de 7 países. Como mestre de cerimônias, Ashton Kutcher deu as boas-vindas aos presentes e a todos os que estão nos aeroportos. Estamos em uma época muito delicada no mundo e no nosso país as coisas são intoleráveis, apavorantes e requerem ação, afirmou Emma Stone, de La La Land, cantando Estações, que se mostrou muito agradecida por parte de um grupo de pessoas, os autores, que se preocupam com a sociedade. Julia Louis-Dreyfus, da série VIP, ressaltou que a filha é uma imigrante. Meu pai fugiu da perseguição religiosa na França, ocupada pelos nazistas. Sou uma patriota americana e amo este país. Mas porque amo este país, estou horrorizada com as suas manchas e este veto aos imigrantes é uma mancha e é anti-americano. O que aprendi em Moonlight sobre a luz do luar é o que acontece quando perseguimos gente, afirmou o ator Mahershala Ali, ressaltando sua condição de muçulmano. Sem dúvida, não é só ela que se sente espantada. Pois é. Você teve alguma repercussão? Você teve algum contato com pessoas que estavam vindo ou que são de imigrantes? Sem dúvida. No meu trabalho, a gente tem muitas pessoas que são de origem Haitian e cabo-verdiano. E elas estavam demonstrando muito medo. E umas até falando, a gente já tem casa lá em Cabo Verde, pronta para a gente se mudar. Mas não é assim. Tem leis, a gente tem que se unir, como eu disse, não se levar pelo medo, mas pela fé e que a humanidade, a bondade da humanidade vai vencer de uma forma ou de outra. Eu estou sentindo muito apavoramento, que nem a Sony. Nas redes sociais, todo mundo é isso que todo mundo fala. Muitas pessoas agredindo, né, o governo, mas, quer dizer, isso daí normalmente a gente ouve, quer que seja por um partido ou outro. Com certeza as coisas estão mudando muito rápidas. Eu acho que é isso que está causando um pânico geral.
Uns amigos meus, eles até participaram de um protesto lá em Boston mesmo. E muitos deles são muçulmanos. Então, agradecemos aos telespectadores pela sua audiência. Caso queiram entrar em contato conosco, estamos no Facebook. É só digitar RSN TV Show na barra de pesquisas ou acessar o link www.facebook.com/RSN TV Show. Tenha uma ótima semana e fique com Deus. Se cuidem e cuidem de todos os que você ama. Tchau.